Cuba, uma ilha carregada de história e cultura, é um destino que encanta e intriga. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante para explorar a vida em Cuba, mergulhando nas suas tradições vibrantes e nas mudanças que estão moldando seu futuro. Cuba está localizada no norte do Caribe, onde o Mar do Caribe, o Golfo do México e o Oceano Atlântico se encontram. Fica a leste da península de Yucatán, México, a sul tanto do estado norte-americano da Flórida como das Bahamas, a oeste da Hispaniola e a norte tanto da Jamaica como das Ilhas Caimão. Cuba é um tesouro cultural que cativa os visitantes com sua rica história e diversidade cultural. Suas raízes remontam aos povos indígenas que habitavam a ilha antes da chegada dos colonizadores europeus. Ao longo dos séculos, Cuba foi influenciada por uma mistura de culturas, incluindo espanhóis, africanos e indígenas, criando uma tapeçaria única de tradições e costumes. Ao explorar a história de Cuba, nos deparamos com monumentos e locais históricos que contam a história da ilha. Em Havana Velha, por exemplo, as ruas de paralelepípedos nos levam de volta aos dias da colonização espanhola, com suas igrejas antigas e praças imponentes. Monumentos como o Forte de San Carlos de la Cabaña e o Capitólio Nacional são testemunhas silenciosas de séculos de história. Além da arquitetura impressionante, a música e dança desempenham um papel fundamental na cultura cubana. De sons de salsa pulsantes a batidas de rumba contagiante, a música está em toda parte em Cuba. Os cubanos são conhecidos por sua paixão pela dança, e não há lugar melhor para experimentar isso do que em um clube de salsa local, onde os ritmos sensuais e os movimentos exuberantes transportam os visitantes para outra dimensão. A cultura cubana também é profundamente enraizada em tradições religiosas, como o sincretismo afro-cubano, que combina elementos da religião católica com crenças africanas. Em lugares como a Casa de la África, em Havana, os visitantes podem aprender sobre as práticas espirituais e rituais que ainda são observados hoje. Em resumo, explorar a história e a cultura de Cuba é uma jornada fascinante que nos leva a um mundo de beleza, diversidade e resiliência. É uma oportunidade de mergulhar nas tradições de um povo vibrante e descobrir as histórias por trás de cada rua e monumento. Por trás da fachada pitoresca e da rica cultura de Cuba, existe uma realidade complexa que molda a vida cotidiana dos cubanos. Embora o país seja conhecido por seu sistema de saúde universal e educação gratuita, os desafios socioeconômicos são uma realidade para muitos habitantes da ilha. O acesso à saúde em Cuba é amplamente reconhecido, com um sistema de saúde público que oferece serviços médicos gratuitos para todos os cidadãos. No entanto, a infraestrutura muitas vezes enfrenta desafios devido a recursos limitados e uma economia sob pressão. Os cubanos podem enfrentar longas esperas por tratamentos e escassez de medicamentos em alguns casos. Da mesma forma, o sistema educacional cubano é celebrado por sua acessibilidade e qualidade. A educação é obrigatória até o ensino médio e as taxas de alfabetização são uma das mais altas da região. No entanto, as oportunidades de emprego e o acesso a bens de consumo muitas vezes são limitados, criando desafios econômicos para os cubanos. Além disso, o sistema político único de Cuba tem um impacto significativo na vida cotidiana dos cidadãos. O Partido Comunista de Cuba exerce um controle centralizado sobre o governo e a economia, o que pode limitar a liberdade de expressão e os direitos individuais em certos casos. No entanto, apesar dos desafios, os cubanos demonstram uma resiliência notável em face das dificuldades. Comunidades se unem para enfrentar problemas comuns e solidariedade é uma característica distintiva da vida cubana. Os laços familiares e comunitários desempenham um papel central na vida cotidiana, proporcionando apoio emocional e material em momentos de necessidade. Em resumo, a vida cotidiana em Cuba é uma mistura complexa de desafios e resiliência. Enquanto os cubanos enfrentam dificuldades econômicas e limitações políticas, eles também encontram força na comunidade e nas tradições compartilhadas. É essa resiliência e determinação que moldam a experiência única de viver em Cuba. Cuba está passando por transformações significativas que estão redefinindo sua paisagem social e econômica. Desde o início do século XXI, o país tem implementado uma série de reformas destinadas a modernizar sua economia
e abrir espaço para maior participação do setor privado. Uma das mudanças mais visíveis é a abertura gradual ao turismo e ao investimento estrangeiro. As políticas de turismo foram flexibilizadas, permitindo um aumento no número de visitantes estrangeiros e estimulando o crescimento de setores relacionados, como a hotelaria e o turismo cultural. Essa abertura também se estende ao investimento estrangeiro em setores-chave da economia, como o turismo, a agricultura e as energias renováveis. Apesar das mudanças sociais e econômicas em Cuba, a preservação da identidade cubana continua a ser uma prioridade para muitos habitantes da ilha. A rica herança cultural, enraizada em séculos de história e influências diversas, é um ponto de orgulho para os cubanos e uma fonte de inspiração para as gerações futuras. A gastronomia cubana desempenha um papel central na preservação da identidade do país. Pratos tradicionais, como arroz com gri, lechon assado e moros e cristianos, são apreciados em todo o mundo e servem como símbolos de identidade cultural. Os cubanos estão comprometidos em manter essas tradições culinárias vivas, transmitindo receitas de geração em geração e celebrando a diversidade de sabores e ingredientes locais. Além da culinária, a música e a dança são pilares da identidade cubana. Vivendo em Cuba é uma experiência única e multifacetada. Neste vídeo, exploramos as diferentes facetas dessa ilha cativante, desde sua rica história e cultura até as transformações que estão moldando seu futuro. Ao longo do caminho, encontramos uma comunidade resiliente e vibrante, determinada a enfrentar os desafios do presente enquanto honra suas raízes. Cuba pode ser pequena em tamanho, mas é grande em espírito e inspiração.